Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Modo Avião. Esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país do mundo para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bump. Sou o Pedro Sartor. Diego Debastiani e Eduardo Sotile. E esse é o Fio Desencapado Cast. Se você já ouviu o episódio número 2 sobre board games, já conhece o nosso convidado de hoje. Diretamente de Dubai, nosso camarada Bruno Fetter. Boa noite. Bruno, por que Dubai, cara? Cara, Dubai é uma cidade que é o polo de trabalho do Oriente Asiático. É uma cidade muito desenvolvida, bastante tecnologia, bastante empresas de finanças, bastante empresas de petróleo e gás. Então, trabalhar em Dubai para estrangeiros é muito fácil. Não tem enrolação de visto, que nem tem país europeu ou Estados Unidos. Tem bastante oportunidade de trabalho. E foi numa dessas que eu fui a Dubai. Eu tive uma proposta de emprego, decidi me mudar, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, quis arriscar e fui. Cara na coragem. Não conhecia o idioma? Não conhecia o idioma, mas também o idioma da cidade é inglês. Dubai é no meio do mundo árabe, se fala muito árabe, mas telefonemas, tu acaba se resolvendo tudo em inglês. Então o idioma não faz muita diferença, não tem Dá pra dizer que o Dubai é o centro monetário da região do Oriente Médio, eu acredito, sim, né? Sim, do Oriente Médio, norte... É Nova York do Oriente Médio, assim, né? Exatamente, é Nova York do Oriente Médio e do Ocidente Asiático também. Bruno, tu comentou sobre o visto que é muito fácil, mas para te morar em Dubai não é bem assim, né? Tu precisa de uma documentação, não é simplesmente chegar e morar, né? Com relação ao visto, isso é muito fácil. O que eu quero dizer é que se você tem um trabalho, se você tem uma empresa que faz o patrocínio do teu visto, o processo é muito simples. Diferentemente de países europeus e Estados Unidos, que o processo, mesmo que se tu tem um patrocinador, o processo pode demorar mais, leva alguns meses, eles têm uns certos trâmites que em Dubai não tem. Então acaba sendo mais fácil. Tá explicado. E tu mora em Dubai porque são vários Emirados Árabes Unidos, são vários distritos, como se fosse, não sei como é que se chama. Só que eu sei que Dubai, não sei se é mesmo, mas teoricamente é o mais caro para se morar e existem localidades no entorno ali, que é uma cidade um pouco mais rural, um pouco menos desenvolvida e tal, e teoricamente é um pouco mais barato para se morar. Tu mora em Dubai ou tu mora um pouquinho mais distante e trabalha em Dubai? Sim, acho que duas coisas aqui. Moro em Dubai, trabalho em Dubai. Mas como é que funciona os Emirados Árabes? Eles são 7 Emirados e cada um deles, todos os Emirados juntos, eles fazem parte dos Emirados Árabes Unidos, é um país, mas cada um deles tem as suas leis, tem os seus costumes, tem os seus custos de vida e tem, tem os seus modos de viver. Dubai é o mais caro deles, vamos dizer assim, mas é onde a maioria dos estrangeiros acabam morando, é onde a maioria das empresas está localizada e é onde, assim, a maioria dos negócios internacionais, juntamente com Abu Dhabi, são feitos. Bruno, cada um dos Emirados tem um poder político diferente do outro ou eles se coligam para ser um país? A coligação deles é um país. Então cada emirado tem o seu governante, tem o seu sheik, e um deles, o sheik de Abu Dhabi, ele governa o país também. Então eles têm uma certa independência entre eles, mas juntos eles formam um país. Então eu acho que nesse sentido dá para fazer um paralelo com os Estados Unidos. Cada estado tem a sua certa independência, certas leis. Exatamente. Bruno, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Tem também o Dubai, a gente vê os prédios, os shoppings, mas tem um lado mais pobre que moram imigrantes, né? Que vêm para o trabalho mais braçal. Mas a gente sabe que nesses lugares a condição de vida, por mais que pareça, em comparação com Dubai, é muito melhor do que os países que eles moravam antes, né? Fala pra gente um pouquinho dessa parte mais pobre de Dubai, por favor. Eu não diria que seja uma parte mais pobre de Dubai, mas Dubai tem o que se vê em fotos, filmes, vídeos, é aquela Dubai das maravilhas, né? Tu vê prédios grandes, cidade bem desenvolvida, eles fazem aquelas obras astronômicas, mas também tem um lado da cidade velha, tem um lado onde Dubai cresceu, onde Dubai começou, né? Porque Dubai é uma cidade que veio de uma aldeia de pescadores do século XVIII. Então eles têm um porto antigo, eles têm uma cidade antiga, têm os mercados antigos e tem as coisas mais tradicionais que se vê em qualquer ponto do Oriente Médio também. Tem o que eles chamam de souks, que são aqueles mercadinhos típicos, aí que o pessoal vende as coisas na rua, aí tu vai, faz a tua negociação ali, né? Eles vendem bastante ouro lá, então quer dizer, eu não diria que tem um lado mais pobre, mas tem um lado mais antigo. Sim. Dubai não são só aqueles prédios grandes, mas tem também um lado que é bastante cultural, o lado que é mais assim histórico, vamos dizer.
Certo. Até uma informação que eu peguei na internet, que 1 em cada 5 guindastes de construções do mundo tá em Dubai. Isso foi bem interessante para mim, porque Dubai, tu não imagina, mas Dubai ele é um permanente canteiro de obras. Que massa. Eles constroem e estão construindo, sempre fazendo prédios novos, sempre fazendo desenvolvimentos novos, tem sempre coisa para ser feita e coisa para ser construída. E isso não me surpreende que um em cada 5 guindastes do mundo acaba sendo em Dubai. Obviamente, né? Porque não falta areia lá, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu vi um vídeo de curiosidade sobre Dubai. Eu queria te perguntar, tu mora em casa ou apartamento? Porque eu sei que são custos de vida totalmente diferentes também lá, né? Eles não são custos de vida diferentes, mas é mais estilos de vida diferentes. Porque viver em Dubai se tu vai viver num apartamento, tu normalmente vive numa área mais movimentada, que nem na Marina de Dubai tem bastantes apartamentos, ou se tu vive mais no centro. E entre os dois, ou aos arredores desses desenvolvimentos, tem casas, e eles fazem assim, conjuntos de casas. Não sei se tu já viu, acho que acontece bastante, especialmente em filme americano, tu vê aquelas casas que são todas iguais, uma do lado da outra, eles criam uma comunidade em volta disso, e acontece bastante em Dubai. Tem várias áreas, que é os que chamam essas vilas, mas daí é para mais famílias, normalmente casas que tem mais quartos, tem um jardim, tem piscina nos fundos, e o pessoal que mora em apartamento é mais, eu não diria que é mais econômico, ou que é mais custo de vida diferente, mas é um estilo mais diferente. Então, quer dizer, o que tu vê bastante em apartamentos são casais novos ou pessoas solteiras morando, enquanto que nessas casas são mais famílias, mais o pessoal que tem filhos pequenos, que vai para a escola, e é um estilo mais diferente. Claro que eles se cruzam em certo ponto, tem gente que mora nos dois lados, mas é por aí que fica essa diferença. Só voltando ao assunto que tu falou da construção civil, né? A mão de obra braçal, digamos, operária, ela é de Dubai ou é migrante de fora também? Então, a população de Dubai, ele tem normalmente mais de 80% de estrangeiros. Então, tudo que é mão de obra, tanto nas empresas estrangeiras, empresas de finanças que moram lá, quanto a mão de obra mais braçal da construção civil, a maioria é de fora. Os cargos governamentais, os cargos que estão relacionados ao governo ou empresas locais são ocupados por locais que chamam Emirates, mas a maioria da mão de obra, qualquer que seja, vem de fora. E essa questão do trabalho braçal, tu acha que é interessante alguém aqui do Brasil, por exemplo, perdeu o emprego e tá a fim de alguma coisa nova, tipo o pessoal que vai para a Austrália trabalhar de pedreiro, que diz que ganha muito bem. Existe essa oportunidade de se ir para lá e a empresa absorver ele para um cargo braçal, um brasileiro? Cargo braçal eu não sei te dizer, porque eu não vejo muito, sabe? Tem bastante indianos, bastante paquistaneses que normalmente ocupam esse trabalho mais braçal. O que eu vejo bastante brasileiros lá são trabalhando em restaurantes, trabalhando de chefe de cozinha, trabalhando de garçom, trabalhando em hotelaria. Tem bastante disso e... Uma mão de obra mais especializada. Mão de obra mais especializada, exatamente. Cara, agora que a gente tá falando em canteiro de obra, eu fico imaginando como é que é trabalhar com 50 graus na cabeça. Cara, como é que é o clima lá? Cara, o clima lá ele é bem diferente de tudo que se vê na vida. O verão é muito, muito quente, mas contrariamente ao que se pensa, é um verão que acaba sendo meio úmido também. É bem úmido, mas não chove. Então o que acontece? São 3 a 4 meses do ano que tu praticamente não sai de casa. Tu tá em casa com o teu ar-condicionado, tu vai pro teu carro com o ar-condicionado, tu chega no escritório com o ar-condicionado. Não se vai pra praia porque é quente, tu vai tomar um banho de mar lá no verão, tu não consegue ficar na água. Então quer dizer, o verão... ele é muito, muito quente, mas tu não sente, porque tu não sai muito. E o inverno agora é 20, 22 graus, então é a temporada mais alta que o pessoal vai pra praia, o pessoal senta do lado de fora pra comer, e tu acaba aproveitando bem mais. Certo. E uma curiosidade que eu sei, que eu tenho um amigo que foi, pra abastecer o carro, por exemplo, posto de gasolina, eles deixam o carro ligado, né? Pra abastecer. A maioria né? deixam por causa do ar-condicionado. Isso. Não deveria. Cara, e nos pontos de ônibus também tem ar-condicionado que nem aparecem nas fotos, ou é de um ponto de ônibus esporádico que eles tiraram uma foto? Alguns pontos de ônibus têm ar-condicionado, acho que as paradas mais movimentadas. Uhum. E sim, eles botam uma cabinezinha e dentro da cabine tem ar-condicionado, não só de ônibus, mas no metrô tem ar-condicionado, no bonde, que tem em alguns lugares também tem ar-condicionado, então não se vive sem ar-condicionado lá. Por falar em carro, a placa de carro de Dubai, ela é bem interessante, porque está escrito Dubai,
e ela é formada por 5 números. Só que eu vi, se tu pagar um pouco a mais, tu pode diminuir para 4 números, 3, 2 e 1. O que vai te deixar muito cara a placa, se tu quiser colocar um número. Então, teoricamente, se o príncipe da família tem um carro, ele tem com um dígito só. É isso? É verdade, as placas de carro elas são um sinal de status. Quanto menor o teu número da placa, mais tu pagou por ela, e é um jeito de demonstrar um certo status, um certo padrão de vida através da placa do teu carro. E tu já viu alguma placa assim com um número muito reduzido, com 1 dígito, 2 dígitos, alguma coisa assim? Eu já vi o Sheik de Dubai que tem a placa A1. Tá bom, ok, acho que aí tá ok pra mim. Continuar falando de carro, que carro que tu dirige lá e é caro comprar carro lá? O preço de carro lá tende a ser um pouco mais barato que os preços de carro no Brasil, mas foi até engraçado quando eu fui comprar o meu, porque os carros lá eles têm que ser adaptados ao clima. Então, quer dizer, tu vai comprar um certo carro, ele tem que ter o que eles chamam o padrão GCC, que é o padrão do Golfo, para o ar-condicionado aguentar. Porque senão o ar-condicionado daqui eles não aguentam, não tem aquela movimentação, e aí no calor de 50 graus não... Corroborando contigo, a gente teve uns 50 ônibus feitos lá pela Marco Polo, tivemos problemas em relação ao ar-condicionado, tanto é que teve que ir a equipe lá para resolver e trocar os compressores de ar-condicionado porque eles não davam vazão suficiente. O carro ele não passava dos 28 graus. E eles não conseguiam fazer, eles tiveram que trocar lá, foi uma equipe, ficaram trabalhando para arrumar isso aí, realmente é quente. Cara, encaixando no Pedro... encaixando na pauta do Pedro aqui, cara, o transporte público lá. Na minha cabeça eu penso assim, que deve ter uns táxis voadores, uns trens... Os ônibus de ouro. Como é que é o transporte público lá? Então, Dubai, pra te locomover em Dubai, 90-95% das vezes tu vai precisar de carro. Táxi é fácil, tem muita demanda, muita oferta de eles táxi. não voam? Não voam. Não vou. Ainda não. Ah. Tem 2 aplicativos de táxi que se encontram lá também. Então, quer dizer, tu precisa de carro para quase tudo. Tem algumas linhas de metrô, tem algumas linhas de ônibus, tem um bondinho, dependendo do lugar da cidade, mas a maioria tu vai fazer de carro. Cara, e a questão da segurança, já que tu comentou sobre carro, tem muito carro, é muito ouro. Eu vi até um caixa eletrônico de ouro, não sei até onde que isso é verdade ou não, mas parece que era verdade. É verdade? É verdade, existem caixas eletrônicos que te dão barras de ouro. Não encontra em todo canto, mas é mais uma atração turística do que o pessoal ir pra pegar ouro, né? Sim. Porque, Cara, e como é que é a questão da segurança lá? 100%. 100%? 100%. Provavelmente o país mais seguro que eu já fui na vida, o país que eu mais ouvi falar. Então, é tranquilo. Tu vai à praia, tu deixa tuas coisas na areia, deixa celular, carteira. Não existe roubo de carro, ou se existe, eu nunca nem ouvi falar. Então, quer dizer, é um país muito, muito seguro. Por falar, então, em praia, etc., tem o pessoal que a gente encontra aqui na praia com JBL som alto, etc., o pessoal dando grau em camelo, essas coisas assim, existe? Não, eu acho que vamos dizer assim, o comportamento das pessoas em público é mais razoável. E a questão da roupa lá na praia, já que nós estamos falando em praia, como é que é? Dá pra ir com biquíni? É um pouco diferente, sim, se vai de biquíni, se vai de traje de banho normal, mas é na praia. Assim, sim. Por exemplo, tu vai na praia aqui no Brasil, tu vê o pessoal andando de roupa de banho na cidade, né, vai ao mercado. Não, lá tu vai na praia e tu saiu da praia, aí tu troca, o pessoal leva roupas, aí coloca alguma coisa mais conservadora, mas na praia é a mesma coisa. Uma coisa que me chamou bastante atenção lá disso é que tu não vê vendedor ambulante, que nem aqui. Tu vai na praia, tu senta na areia, tu toma um sorvete, tu toma alguma coisa, mas lá não tem. Perdemos nosso queijo coalho. E a outra coisa é que a gente não vai encontrar o Filipão de sunga no mercado, que é uma pena. Mas ok. Tá, então latinha na beira do mar não tem como. Uma latinha de cerveja ali, tu olhar. Não só na beira do mar, como em muitos outros lugares. Porque Dubai, sendo um estado islâmico, eles têm uma certa restrição quanto ao álcool. Então tu encontra em certos bares, tu encontra em certos lugares, mas todos eles vinculados a hotéis. Que eles têm licença para servir, têm licença para vender, mas tu como consumidor, tu também não encontra em supermercados. Então quer dizer, primeiramente que se você é muçulmano, você não tem direito.
E segundo, se você quiser consumir, você tem que fazer uma licença. Então tem que pedir... Sou estrangeiro, eu tenho que ter uma licença pra... Tem que pedir uma licença que passa pela empresa que patrocina o teu visto. E qual que é o preço dessas bebidas lá? É bem alto. Porque pela oferta e demanda, os caras pensar... É bem deve ser um alto e tem absurdo. bastante imposto em cima. Então quer dizer, tu tem acesso, mas tu paga bem mais. E tu tem a licença? Sim. A dúvida é, a questão do turista, ele também precisa dessa licença? Na verdade, a licença tu precisa quando tu vai comprar em supermercados e é pra tu ter em casa. Se tu quiser ir num bar ou quiser ir num restaurante, tu não precisa de licença. Mas a licença é pra... Ela te dá o direito de comprar em supermercados especializados e te dá o direito de carregar e guardar em casa. Tá, mas essa é a minha, eu continuo com a minha dúvida, porque a gente como brasileiro, em vez de gastar 15 reais no restaurante, a gente paga 5 no mercado e leva pra casa, né? Por exemplo, Las Vegas, um amigo meu, em vez de pegar no hotel, pegou no corredor do hotel, máquina de gelo, encheu a pia do banheiro e comprou cerveja e largou dentro. Né? É o brasileiro. Ele nem precisa do passaporte pra saber que é brasileiro. Sim, precisa. Perfeito. Porque tu não tem o direito de comprar se tu não tiver essa licença. Cara, analisando assim, é praticamente a legislação para porte de arma nossa aqui no Brasil. É difícil, é só em casos específicos E todo mundo tem uma arma em casa. Menos isso, né? E assim, sem nem falar nos custos, porque mesmo com a licença, comprando nos supermercados, tu tá olhando aqui 3, 4 vezes o preço que tu paga uma latinha de cerveja no Brasil. Sim, cara. Cara, e aproveitando falando de bebida, falar em comida, como é que é a culinária de lá? Tudo bem, é uma cidade turística, deve ter restaurantes de todos os lugares, mas a culinária típica de lá, como que é? A culinária típica ali de Dubai, dos Emirados e da região, eles têm, é baseada em bastante arroz e ovelha. Então eles têm muitos pratos que eles... E os índios, eles têm todo um ritual também, o pessoal senta no chão, come com a mão, então né? quer dizer, eles têm os jeitos deles e têm as tradições deles também. Mas é a mesma coisa que tu falou, é um país muito internacional. Deixa eu tirar uma dúvida bem estúpida. Depois que a pessoa acaba lá, ela rota, é verdade isso ou não é? Eu nunca vi. Não é em Dubai? Não. Eu nunca vi. Eu ia passar vergonha lá então. Algumas culturas têm, né, o diz que arroto pra- como forma de... Não. É. Mas é uma de cultura aroma. de compartilhar, é uma cultura de sentar com a tua família, sentar com os teus amigos, e aí todo mundo em volta de uma mesa, compartilhando, né? Então eles têm muito disso. Eu não sei se tu é casado. Eu sou casado, eu conheci minha esposa em Dubai, ela vem da Lituânia, conheci ela lá, também estava no mesmo esquema, trabalhando lá, conheci ela e casamos agora, agosto do ano passado. Tá. Tu conheceu ela lá, então tu foi em festas lá. Ou não? Como é que é? Tu sabe me dizer como é que é festa, barzinho, etc. Se é muito diferente daqui, como é que Tipo funciona? no Velozes e Furiosos lá, na cobertura, os caras na festa lá. Então, festa, existe barzinhos que não são muito diferentes daqui, mas Dubai tem a lei do silêncio a partir das 3 da manhã. Então às 3 da manhã tudo fecha. Tu pode ir no barzinho, tu pode ir nos clubes, umas baladinhas maiores, que não é muito diferente, mas uma coisa que é, não só em Dubai, mas em todos os países ali da região, é o que eles chamam de demonstrações públicas de afeto. Isso tu não faz em lugar nenhum. Isso é contra a lei, o pessoal não gosta, sabe? Então, quer dizer, tu vai pra festa, conhecer alguém, mas não encosta, não beija, não faz nada. Andar de mão dada é demonstração de afeto? Mesmo sendo com a tua esposa, por exemplo? Não. Acho Ok. que de mão dada tudo bem, mas assim, o pessoal vai no shopping, anda de mão dada e beijar, esse tipo de coisa, fazer aí não... Eu vi um relato de uma pessoa que foi numa Mesquita. mesquita e eles foram tirar uma foto dentro, não sei se era uma mesquita ou um lugar sagrado. Diz que quando eles começaram a chegar perto pra tirar a foto, os caras já vieram, não pode, apitando. É assim em lugares sagrados, né? Sim. A que eu conheço é a Mesquita de Abu Dhabi, que é a maior mesquita do país. É muito bem feita, a arquitetura é muito bonita, então quer dizer, é um ponto turístico muito grande. Uhum. Eles te deixam tirar fotos do lado de fora, mas quando tu entra tem todo um ritual. Não entra de tênis, e o que me surpreendeu bastante é que quando tu entra, ela é um espaço vazio, é um espaço de oração, então quer dizer, tudo acarpetado, tu entra sem os teus sapatos, e aí lá dentro sim, tu não pode tirar foto. Bom, a título de curiosidade, pra quem quiser conhecer uma mesquita e não precisa ir pra lá, tem uma aqui em Foz do Iguaçu, que eu já visitei, esse que nem tu falou, Fetter, é vazio dentro, só construção com os tapetes. Já aproveitando o gancho que tu falou, só queria, eu fico curioso, porque tu falou dos costumes e tal, eles seguem a Sharia lá, a lei... A Não, Shaira?
Aqui a gente Sim. segue a Shaira pra Shaira. Shaira. Então, Shaira, pra Ela quem é não Shaira. sabe, é um afiador de faca. não, é a lei que rege o mundo muçulmano, né? Então, se tu vê, basicamente, pra quem mora lá, pra quem é muçulmano, eles seguem rigorosamente. Pra quem não é de lá, tem alguma uma cartilha, assim, de coisas que tu vai ofender eles mesmo sem saber que é uma coisa normal? Que a gente falou de demonstração pública de afeto, alguma coisa assim. Tem um lugar que vai dizer, ó, não faz isso, não faz aquilo, ou é aprendendo? É uma boa pergunta, porque eu acho que isso é mais, seria mais no nível individual. Quando eu fui pra lá, quando a minha empresa me contratou, tu sempre acaba tendo essa conversa, né? Ó, é um país muçulmano, tem costumes diferentes, tem tradições diferentes, então quer dizer, eu não conheço, tem algum lugar que tu pode, que te diz em detalhe o que é diferente, o que pode, o que não pode, mas isso normalmente, na tua adaptação cultural do país, tu acaba vivenciando, acaba sabendo, acaba conversando. Vai aprendendo, cada Vai dia é aprendendo. uma coisa... Pra visitação em mesquita, etc., nessa parte mais religiosa e tal, a mulher tem que cobrir o cabelo? Sim. Perfeito. Cara, aproveitando que a gente tava falando de festa antes, lá a semana é um pouquinho diferente, né, Fetter? Como é que funciona lá? Sim, na sexta-feira é o dia sagrado deles. Então, quer dizer, a semana de trabalho é de domingo a quinta. Aí na sexta-feira é o dia de oração, tu vê o pessoal indo para as mesquitas, eles têm os horários de orações deles também, tu consegue perceber um pouco mais. Algumas empresas trabalham no sábado também, mas a semana normal é de domingo a quinta. Então, o sextou lá é... Quintou. Sextou é sextou. Sextou mesmo. E a notícia boa é que não tem Faustão, coisa boa. Brincadeira, bicho! Cara, agora vamos entrar um pouquinho uma parte mais monetária. Como é que é o custo de vida? Vamos dizer assim, alimentação, moradia, lazer, transporte, saúde. É caro? É caro, mas ao mesmo tempo é um país que tu não tem, não paga imposto de renda. Olha só. Então, quer dizer, Esse é o lugar, Esse é o hein? lugar. esse é o lugar. Então tudo é mais caro, comida, alimentação, aluguel bem mais caro, transporte mais caro, mas tu tem uma certa compensa em certos lugares, Os porque ganhos também, é. né? Os próprios ganhos. exato. Não paga imposto de renda, então quer dizer, não dá elas por elas, mas é um país que tem um custo de vida bem mais elevado. Queria mudar um pouquinho o rumo e ir para a parte da ciência, né? Porque eu sou especialista nisso. Eu queria perguntar nessa parte do Dubai não sou, mas eu queria perguntar se a gravidade lá é diferente. Porque quem viu Velozes e Furiosos viu que é diferente. É carro voando de um prédio pro outro, é uma confusão. Eu queria saber se muda alguma coisa daqui pra lá. Mas eu acho que, assim, não é só Dubai, então, né? Se vamos falar de gravidade em Velozes e Furiosos, tem muito mais lugar que é diferente. O Rio, então, meu Deus do céu. Los Angeles também. Los Angeles, Cara, falando no assunto, mudando de assunto, a questão dos shoppings lá, Peter. Se a gente vai aqui, a gente mora aqui no sul, vai ali pra Curitiba, já fica impressionado. Como é que é lá em Dubai, cara? assim, shopping é uma cultura. Porque Dubai tá muito enraizada aquela compra de luxo. Então tem muita gente que vai a Dubai para fazer turismo de compras. Eles vão lá, ficam uns dias, compram, e os shoppings são muito desenvolvidos com relação a isso. Claro que tem o fator do clima também, né? Porque é muito quente. Então o pessoal acaba indo para shopping, o pessoal acaba tendo aquele rolezinho mais seguido. E são imensos. Eu não sei quantas vezes cheguei a me perder no Dubai Mall. Porque eu começo a andar e aí, dali a pouco, eu digo, nunca vim aqui, nunca vi. E assim, acaba sendo uma coisa mais elaborada e acaba sendo bem maior. Uhum. O que foi a coisa... tu pode dizer pra nós o que foi uma coisa mais diferente que tu fez lá, que tu nunca pensou em fazer, que tu teve a oportunidade de fazer lá? Sei lá, Eu fiz esqui no skydiving, shopping. alguma coisa assim. Eu fiz esqui no shopping. Tem um dos shoppings de Dubai, eles têm toda uma infraestrutura, eles fizeram uma pista de esqui lá. Então, quer dizer, não é só uma pista de esqui que né, tinha em Gramado, mas Snowland. é realmente uma Snowland. Então, assim, temperaturas abaixo de zero, neves, tem pinguins, tem a cadeirinha do esqui. Então, No quer meio do dizer, deserto, tem cara. aulas de snowboard, aula de esqui. Então, tu vai lá, tu paga, tu bota o casaquinho e vai embora. Então, quer dizer... Snowland paga nós. Outra coisa, o que foi a coisa mais diferente que tu já comeu lá? Cara, essa me pegou de surpresa. Não, eu tô falando de comida, que vocês estão rindo, seus filhos da mãe. Vocês palhaços. Carne de camelo, né? Tem carne de comem, né? camelo. Chocolate de camelo, chocolate Chocolate? feito com leite de camelo, sim.
Compra. Próxima vez que eu vier, eu trago pra vocês. E é diferente, Ele tem um gosto diferente, sim. Mas lá é muito internacional, então quer dizer, a comida ela acaba sendo mais internacional, né? Tem os pratos típicos, tem carne de camelo, tem chocolate de camelo, tem leite de camelo. Cara, a questão, tu comentou sobre o esqui. Como é que é que esportes que eles praticam lá? Tem de tudo, se encontra de tudo. De tudo, mas tem algum esporte assim que é, por exemplo, aqui no Brasil, o futebol. Lá em Dubai, qual que é o esporte de Dubai? futebol de areia, ó. Corrida Não é os Falcão? A falcoaria também, Falcoaria, sim, né? sim. Falcoaria. Eu vi uma coisa que é muito dinheiro lá, que é corrida de camelo, e é verdade. Sim. Corridas de camelo. A criação de camelo está muito enraizada na cultura deles. Então eles têm camelo como um bicho assim mais elevado, eu diria assim. Não chega a ser sagrado, que Não nem chega a vaca ser na sagrado, Índia, mas mas é diferente. Eles têm um certo apreço, sim. Ele tem um claro. valor de mercado, digamos assim. Sim. Né? Voltando, quando tu falou do esporte, eu acho que como é um país que reúne muitas e muitas nacionalidades diferentes, cada um pratica o que está acostumado a praticar antes de se mudar para lá. Então, quer dizer, se tu quiser jogar futebol de areia, vai. Se tu quiser jogar golfe, também vai. Se tu quiser fazer esqui no shopping, se tu quiser jogar um futsal, tu encontra de tudo lá. Jogar um taco. Jogar um taco. Jogar um board cricket game. Cricket é muito... o cricket, é muito famoso porque... Influência indiana, acredito. Né? Exato. E os paquistaneses. Deve dar uns rachão bonito entre indiano e paquistanês. Sim, cricket é... Pensa o rachão da obra. Índia contra Paquistão. Muito board game. Muito board game. A dúvida que eu Fica em tenho casa, é a dúvida que sobre camelo, se ele é realmente uma moeda de troca lá. Não sei te dizer. Não, Na Já deve cultura, ter sido, né? Eu acho que Imagino que sim, na mas hoje em cultura dia eu não sei árabe te a gente dizer. sabe que tem, né? Antigamente o cara tocava, pra casar com a minha filha, o dote é 50 camelos, 100 ovelhas, coisa assim, né? Talvez lá internamente deve ter essa... Acho que sim, mas Os casamentos não sei te tradicionais dizer. lá deve ter isso aí. Cara, vamos entrar numa questão um pouquinho mais profunda, cultural talvez. Me fala um pouco sobre o Ramadã. Cara, o Ramadã é um período do ano muito interessante, porque na cultura muçulmana o Ramadã é um mês sagrado. É um mês onde eles têm muitas orações, é um mês onde todos os muçulmanos eles ficam em jejum do nascer até o pôr do sol. Então, quer dizer, participar de um Ramadã é bem interessante, é uma experiência cultural muito grande. Porque tu, como estrangeiro em Dubai, tu acaba participando disso também, porque tu não come em lugares públicos, então restaurantes e shoppings, se eles te oferecem refeições durante o Ramadã, eles têm que fechar tudo. Então, quer dizer, bota uns baques de madeira em volta, fecha tudo e assim, ninguém vê. Mas ao mesmo tempo, participar das ceias do desjejum do Ramadã, assim que o sol se põe, eles chamam de iftar, é uma experiência bem interessante. Porque é uma fartura, a gente volta a falar daquela cultura de compartilhar. Então, quer dizer, eu já fui a casas de amigos muçulmanos, já fui convidado para fazer o iftar na casa deles, e é uma experiência única. Que bacana. É bem interessante. Cara, vamos entrar na última questão polêmica aqui, depois a gente vai passar para a parte das perguntas, não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar depois, que é a questão das mulheres em Dubai, porque é uma coisa que assim, todo mundo pensa, principalmente as mulheres, é uma preocupação, né? As pessoas elas têm uma visão um pouco, talvez deturpada ou não, sobre o mundo muçulmano. Talvez tenham medo de ir até lá, como se comportar, o que vai acontecer com elas. Me conta um pouco sobre o que acontece com as mulheres lá. Em Dubai, as mulheres acabam sendo muito bem respeitadas. Da seguinte maneira, tem fila preferencial, elas têm lugar no metrô para elas. Quando tu vai tratar com algum órgão do governo, tem a sala de espera masculina e feminina. No hospital também tem salas de espera para as mulheres. Então, quer dizer, elas têm um tratamento melhor por causa da cultura, por causa do jeito que eles acabam. Então, quer dizer, eu diria que é bem pelo contrário. Elas são tratadas de forma boa em Dubai. Sim. O bom é que a gente vai conhecendo também a pessoa, né? Eu não sei se tu tem irmã tem irmã Eu tenho irmã, sim. e ela já foi pra lá. Ela não conhece, mas as irmãs da minha esposa já foram. Tá, a dúvida é, por exemplo, as irmãs da tua esposa, quando foram pra lá, elas não podem se hospedar na tua casa, né? Ou podem? Como é família, sim. Então é muita questão da familiaridade. Hospedar a família, sim, mas por exemplo, se a gente não fosse casado ou se não fosse da família, aí seria uma questão mais diferente. Mas se hospedar em hotel ou alguma coisa assim. Só uma dúvida que eu fiquei, tu falou do casamento, esqueci de perguntar. Tu e tua mulher casaram um casamento civil lá.
Não, a gente não casou em Dubai. A gente casou no Vocês país, casaram? no país da minha esposa. E Sim. foi casado. Né? Eu acho que E aí a gente fez o registro de casamento em Dubai. depois. só diz que estamos casados e deu, né? Porque acho que não deve ter uma coisa do tipo lá, né? Não. Poderia ser feito, assim. Tem gente que escolhe Dubai como fazer um casamento de destino. Porque acaba sendo uma cidade muito bonita, Sim, acaba sim. tendo lugares muito bonitos para fazer o casamento, mas a gente optou por fazer no país dela. Por falar em hotel, só Sim. antes de... Por favor. Ele falou bastante em hotel, eu queria saber se ele já se hospedou ou se ele pelo menos foi visitar o Burj Al Khalifa, não sei qual é que é o nome, de 312 estrelas que tem lá, né? O hotel mais estrelado do mundo. Eu acho que você tá falando do Burj Al Arab. Esse. O Burj Khalifa é o prédio mais É o alto prédio do mais mundo, alto, que é. tem hotéis, restaurantes, mas o Burj Al Arab ali. é o hotel que proclama que tem 7 estrelas. Tudo Burj. Eu nunca me hospedei lá, eu já fui jantar lá num restaurante e assim, é uma coisa de outro mundo. Eles têm um restaurante submarino, é no porão, e tem um aquário no meio do restaurante. Então, quer dizer, é uma experiência única, é uma experiência que vale a pena, mas é ostentação, é luxo. Literalmente, tu jantou no meio dos peixes. Jantando no meio dos peixes. E a operação é feita lá? Do rim que eles te tiram na hora da saída? É tudo local. É tudo local, Sim. mas Em vez de anestesia. Anestesiado. Em vez de trazer a maquininha do cartão, a gente traz o bisturi e anestesia. Ótimo. Pra mim tá ótimo. Galera, a gente vai para a última parte. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para perguntar pro Bruno antes da gente ir para a parte final das perguntas provocativas. Então, Bruno, vamos fazer 5 perguntinhas aqui no estilo Antônio Bujanra, programa Provocações. A primeira é: a mudança no estilo de vida foi muito radical? Eu não diria que foi muito radical. É diferente, é uma cultura diferente, mas ao mesmo tempo é uma cultura bem internacional. É uma cultura que é aberta a estrangeiros, por definição. Então a adaptação não é muito difícil. Fetter, Dubai ou Brasil? Curto e grosso. Dubai. Tu criaria teus filhos aqui ou em Dubai? Nenhum dos dois, eu acho. Nenhum dos dois. Cara, se eu te desse 3 vezes o que tu tá ganhando hoje lá em Dubai, tu voltaria pro Brasil? Aí a gente conversa. Topa tudo por dinheiro. Então, tudo pro Diego. Diego, tu tem alguma pergunta final aí pro Bruno? Eu tenho uma pergunta. Levando em toda consideração, como tu falou muito do aspecto cultural, dá pra se dizer que Dubai é uma cidade de modo de vida ocidental no Oriente? Eu acho que tem elementos da cultura ocidental. Eu acho que é uma das cidades no Oriente, especialmente no Oriente Médio, que carrega certos elementos da cultura ocidental por causa da quantidade de estrangeiros morando lá e dessa abertura de Dubai para o mundo. Tem elementos da cultura oriental também, mas eu não chamaria uma cidade ocidental. Mas é uma cidade com elementos. É uma cidade que tem uma certa identificação cultural por causa dos moradores, dos estrangeiros morando lá. Então tá, então a gente gostaria de te agradecer, Fetter, por ter vindo aqui com a gente. Espero que tenham gostado da conversa. Procurem a gente lá no Instagram, no Facebook. Fetter, muito obrigado, cara. Volte sempre que tu voltar pra cá nós vamos estar te esperando. Eu que te agradeço, Matheus. Obrigado aí, pessoal. Beleza. Obrigado. Até a próxima. Valeu.